Olá, meus amigos, boa noite. Quero falar sobre um pensamento que eu estava tendo aqui agora. Eu estava meditando em cima da eternidade e pensei que pudesse dividir isso daí com quem tem interesse nesse assunto, né? Sobre o que é existência, o que é a eternidade, né? O que é o corpo, a alma, o espírito. Falar um pouco disso para vocês aí, né, com experiência própria, com conhecimento de causa. Né? Eu estudei gnose durante muitos anos, estudei muitos anos o esoterismo, cabala, I Ching, enfim. E sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo e procuro fazer a vontade de Deus, né? Então, assim, eu vejo que é um princípio de todo aquele que é bom, né? Então, eu quero dividir com você aqui o que eu estava meditando sobre a existência, que o que existe não interfere na eternidade. Como assim? Se você, independente do tamanho do seu pecado, independente do tamanho do seu erro, independente do que você fizer aqui na existência, porque se você se arrepender profundamente, você consegue alcançar a eternidade. Se você conseguir alcançar a eternidade, tudo que existe não conecta na eternidade. Então é um corpo diferente, é o espírito. Quem tem acesso à eternidade é o seu espírito. O espírito humano, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, tem acesso à eternidade. Então, se você tem comunhão com Deus, você tem acesso à eternidade. Se você não tem comunhão com Deus, você não tem acesso à eternidade. Agora, o que acontece com esse cenário? Por que disso? O que isso interfere na sua vida, no seu dia a dia? O que interfere é o seguinte: é o que você faz na existência reflete na existência. Então, se você é uma pessoa ruim, você vai refletir a ruindade para você, né? Se você é uma pessoa boa, você vai refletir a bondade para você. Então, assim, tudo que você faz aqui na existência serve para a existência. E tudo o que você faz na eternidade serve para a eternidade. Preste atenção no que eu estou falando. Por quê? É um paradoxo. É um paradoxo que você existe e você vive. Porém, nem todos vivem. Todos existem, todos têm a vida, mas nem todos vivem. A planta existe e tem vida, mas não vive. O animal, ele existe e ele tem vida, mas ele não vive. O homem, ele existe e tem vida. Porém, ele vive ou não. O ser humano, ele existe, ele tem vida e vive. O homem, o humano, ele existe, ele tem vida, mas ele não vive. Como assim? A vida é o espírito. O espírito é a vida, é o que está dentro. É o que a ciência não explica. É a vida. Então o que acontece com a vida? Para você alimentar a vida, para você ter acesso à vida, para você viver, você tem que alimentar o espírito. É um corpo espiritual. Você é formado de quê? Corpo, alma e espírito. Corpo se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A informação vem da cabeça, passa para o tronco e vai para os membros. A alma é formada de 3 partes: pensamento, emoção e sentimento. Começa no pensamento, você tem o pensamento, depois você se emociona e você sente. Então você sente vontade, você sente prazer, você sente isso, você sente aquilo. Então isso é alma. Corpo e alma são inseparáveis. Eles existem e acabam. Tudo que existe acaba. E você tem o espírito, que é formado de 3 partes: comunhão, comunhão com o absoluto, comunhão com Deus, comunhão com a eternidade, consciência e intuição. Então, a consciência é o reflexo da eternidade.
E a intuição é a ação da consciência, é como a consciência atua, age, é através da intuição. Então quem tem intuição é porque vive. E para que esse ser humano possa ter vida e viver, como ele tem que proceder? Ele tem que alimentar o seu espírito. Alimentar o espírito é diferente de alimentar a alma. A alma você alimenta com prazer, o espírito você alimenta com amor. O espírito não pensa, a alma não ama. Então você tem que saber separar o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Corpo e alma, terceira dimensão, existência, acaba. Espírito, quarta dimensão, eternidade, os mundos celestiais. Lá, nada acaba. Lá a vida é eterna, é energia. Então, se você alimenta o seu espírito, você passa a viver. E essa vida, essa comunhão com essa eternidade é que faz de você um ser humano diferente. Então, você é inteligente e você tem consciência. Então, você consegue enxergar muito mais do que uma pessoa simplesmente inteligente consegue enxergar, mas nem por isso você é melhor do que ninguém na existência. Você tem vantagens muito grandes. Por quê? Porque você consegue enxergar o futuro. Você consegue enxergar o que é viável para você e o que não é. Você consegue enxergar. Por quê? Porque Deus te capacita para que você consiga enxergar o que vai acontecer se você tomar determinadas atitudes. Todos poderiam enxergar isso, mas não enxergam por quê? Porque não consegue ter a consciência para discernir a sabedoria. Então isso é viver. Então a pessoa quando vive, por que ela tem essa visão privilegiada? Porque na vida, nos mundos celestiais, na quarta dimensão, não existe tempo e nem espaço. A quarta dimensão não é regida pelo tempo e pelo espaço. Então, um dia é como se fosse 1000 anos, e assim sucessivamente. Já na existência, na terceira dimensão, tudo é movido por tempo e espaço. Tudo é medido, as coisas são determinadas pelo tempo e pelo espaço. Então, o que acontece com isso? Se você tem a vida e não vive, você perde essa visão. Você não tem a visão, porque você não tem o espírito, você não está conectado na quarta dimensão. Então você não vive, você tem a vida, mas você não vive. Entendeu? Então assim, eu quero dividir isso com vocês, porque eu acho isso assim extremamente fundamental. Conheça-te a ti mesmo, que conhecerás o universo. Né? O universo está dentro de você, é a relação do microcosmo com o macrocosmo, né? É a relação que você tem com você mesmo, né? Que é você mergulhar dentro de você, é o autoconhecimento, enfim. Uma infinidade de nomenclaturas que são atribuídas, né, ao autoconhecimento, né, de si mesmo, né, e o conhecimento de si mesmo com Deus, né, com o Criador. Porque não há como embasar a vida sem Deus. A vida sem Deus, ela não existe. Ela não existe, não. Eu diria que a vida, ela não tem explicação senão por Deus. Então, assim, essa comunhão com Deus, essa importância dessa comunhão com Deus, com a palavra de Deus, né, com a Bíblia, sem a religião, ou com a religião, porque a religião não interfere nos mundos celestiais, porque a religião, ela está onde? Ela está na existência. Por isso é importante você saber separar as coisas do que é existência, do que é vida, do que é o mundo celestial. A religião está na existência, a emoção está na existência, né? Você vai de repente para a sua missa, você vai para o seu centro, você vai para o seu culto, né? Então você se sente bem emocionalmente, mas isso é emocionalmente. Emocionalmente pertence ao quê? À alma. Então está na existência, é do homem. Né? Então, assim, não é a sua parte superior, né, que é o espírito. Então você tem que saber separar isso. Tudo é importante. O equilíbrio é importante.
Você tem que cuidar do corpo, você tem que ter saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que cuidar da sua mente, né? Você tem que ter uma mente saudável, você tem que estudar, você tem que ter inteligência para analisar as coisas, você tem que saber falar, você tem que saber escrever bem, né? Para se comunicar bem, para que as pessoas possam te entender melhor, né? Então, assim, isso é fundamental. Como você construir o seu espírito, ou seja, como você alimentar o seu espírito. Da mesma forma que o corpo humano ele tem necessidade de comer e de beber, o espírito ele tem necessidade de comer e de beber. De quê? De quê? Da comunhão com Deus, das coisas de Deus, que é o amor, né? É a sabedoria, que é diferente da paixão, da inteligência, que é a humildade, né? A submissão, né? Você submeter-se, né? a um poder superior, a uma autoridade superior, entende? Então, assim, eu vou encerrar aqui, eu posso até, de repente, gravar outros conhecimentos, né, que eu consegui adquirir nessa minha jornada, né? Eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu era menino, eu já tive experiência sobrenatural com 5, 7 anos de idade. Então, assim, eu comecei a acreditar no sobrenatural nessa idade. E hoje eu sou um homem convertido, né? Eu sou um homem que eu sigo a Deus verdadeiramente, porque eu já tive muito conhecimento, mas sem comunhão com Deus. Então é aquele negócio, você tem a vida, você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, você tem a inteligência, você consegue raciocinar, mas você não consegue discernir. É diferente quando você tem o espírito desenvolvido, entende? Quando você desenvolve esse corpo celestial, entende? Que você consegue, por exemplo, meditar e você consegue você consegue ir à fonte do conhecimento, aos pés de Deus, né? Então, assim, você utiliza os mecanismos corretos, que é o Espírito Santo de Deus, né? Não tem como não ser assim, né? A palavra de Deus, o exemplo de Jesus Cristo, né? Então nada disso é religião, nada disso é católico, é espírita ou é evangélico, não, nada disso, não tem conotação religiosa. A Bíblia é um livro livre, é um livro de Deus, foi escrito pelos apóstolos ali, né? Não existe o que negar, os exemplos são fantásticos, né? Porque tem muita gente que discrimina, que fala, porque tem muita distorção, porque a Bíblia não por exemplo, já foi, como é que as pessoas falam que, porque a Bíblia a tradução está errada, essas coisas assim, entende? Essas coisas assim. E se você for acreditar nisso, então você não pode ler livro nenhum, porque todos os livros, né, tem uma linha ali de exemplos, né? A Bíblia é muito rica em exemplos, né? A história, né, de história real do que aconteceu. Então, assim, acredita quem quiser, né? Porque você só tem aquilo que você acredita. Então, se você acredita, você tem. Então, se você medita ali na Bíblia, na palavra de Deus, entende? Se você medita naqueles exemplos, nos ensinamentos de Jesus Cristo, você alcança o alimento espiritual. Então, você alimentando o seu espírito, você ganha vida. Então, você começa a viver, né? Porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que é o que Jesus até ensinou, né? Todo aquele que crê em mim, né, terá a vida eterna, né? Então, assim, se você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, é isso que basta, né? E ter uma vida com Ele. Só que às vezes você tem dúvidas, às vezes você quer uma comunhão. Então, se você precisa de uma igreja, como eu precisei de uma igreja, né? Eu já precisei de uma igreja, às vezes vou a um culto e vou ouvir uma palavra para poder até mesmo você ter uma visão diferente do que outras pessoas estão pregando. Lógico que com todo discernimento, né? Do que é de Deus e do que é o do homem, né? Porque você busca Deus em secreto, você busca Deus como eu estou buscando aqui agora, né? Vocês estão vendo aqui atrás, vocês estão vendo Copacabana, tá vendo? Lá do outro lado é Copacabana, ó. E eu tô de frente para Júpiter agora. Júpiter, eu acho que está ali Júpiter, Plutão e eu não sei se Saturno. Júpiter, Plutão e Saturno são os 3 planetas que estão aqui. Eu tô de frente para eles. Eu estava com o Maps,
Sky Maps. Sky Maps é um grande programa para quem gosta de constelações e estrelas, como eu. Então você tem todas as constelações em tempo real, ele é um programa fantástico. Tá? Então fica aí a minha contribuição para a sua vida, né, para a sua existência. Conheça-te a ti mesmo, que conhecerás o universo, né? Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Então são frases que têm o seu fundamento. Agora, quando você conhece a ti mesmo, quando você mergulha dentro de você com humildade e procura ouvir a voz de Deus, clama pelo poder de Jesus Cristo na sua vida, entendeu? O Espírito Santo de Deus, nada disso pertence à religião, nada disso pertence à igreja alguma, a homem nenhum. E isso é de Deus, é um livro sagrado, é um livro de Deus que, se você tiver essa comunhão com esse livro, se você meditar na Bíblia, na palavra de Deus, se você aceitar Jesus ali como seu único Senhor e Salvador, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando. A sua vida vai mudar, porque você vai começar a alimentar o seu espírito, porque você vai começar a ganhar corpo espiritual. Você vai começar a ter vida. Então isso que muda. Não é a religião, não é a obrigação, não é o que está na existência. Nada da existência comunica com a vida. Então não adianta você acender vela, você fazer despacho, você gritar, não, você só vai alcançar a vida dentro de você, conhecendo a você mesmo, ok? Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Precisando de alguma orientação, de alguma coisa, pode contar comigo. Amém.